Gente, então olha só, vamos começar oficialmente, tá? E à medida em que for as pessoas entrando, a gente vai vendo que consegue ler. Vê se você bota no chat alguma mensagem assim, contendo que as pessoas podem me interromper, os novatos podem me interromper a qualquer hora para fazer qualquer pergunta, tá? Gente, boa noite. Que a paz de Jesus, que é o nosso divino mestre, ele possa estar sempre conosco, nos amparando, nos protegendo, nos orientando, nos dirigindo, permeando os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas emoções, para que no dia a dia nós possamos colocarmos aquilo que nós estamos aprendendo em prática, na compreensão de que ainda temos algumas limitações nas quais ainda nos sentimos muito ligados e que nos embaraçam no processo de evolução. Mas com esforço, com a boa vontade, com a perseverança, todos temos a capacidade de ir nos vencendo pouco a pouco. Então, que a nossa prece, a nossa vibração desse momento, mesmo sendo pequena, ela possa alcançar e envolver todo o planeta Terra, unindo todos os outros pensamentos que estão vibrando na mesma emoção, no mesmo sentido do bem, da vontade de fazer o bem, de desejar o bem, de viver o bem, para que o nosso planeta, envolvido num clima maior de paz e amor, possa pacificar os corações que ainda se encontram muito na contramão de todas as leis de Deus. Agradecemos todas as oportunidades que nós temos recebido ao longo da nossa vida e que essa paz continue entre todos nós hoje e sempre. Gratidão. Gente, boa noite a todos que já entraram aí, que estão entrando, ainda vão entrar. A gente hoje inicia esse livro Cidade do Além, que é o livro da Eigorina Cunha, que nós vamos falar um pouquinho só sobre ela. Ele é uma extensão visual para estudar o livro Nosso Lar. É uma extensão visual. Ela veio trazer alguns desenhos através de desdobramento que vão nos ajudar a visualizar uma colônia espiritual que ficou muito famosa dentro do movimento espírita, que é a colônia espiritual Nosso Lar. Então, essa noite a gente vai aproveitar da mediunidade da Igorina Cunha e do trabalho que ela exercitou quando viva, porque ela já desencarnou. Nós vamos aproveitar um pouco para a gente amadurecer um pouquinho mais, relembrar os conceitos do livro Nosso Lar e amadurecer algumas reflexões, tá bom? Deixa eu só colocar uma pessoa aqui para dentro. Pronto, já foi. Vamos lá. Bom, os slides dessa noite, para quem está acostumado nas minhas aulas, eles foram um pouco maiores, porque eu queria aproveitar ao máximo as imagens, porque, além de ser, para mim, pelo menos a minha opinião, uma imagem muito harmoniosa, ela nos ajuda, né, a compreender melhor essa colônia espiritual, o Nosso Lar. Então, faz bem, né, o que é bonito faz bem ao nosso coração, o que é organizado faz bem ao nosso coração, o belo, o bonito, o justo faz parte das leis de Deus. Então, a gente tem que explorar tudo que a gente consegue aqui na Terra, do bom, do belo, do bonito, do justo, e falar e investir. Né? Então, vamos lá. Então, ele é um livro que é uma extensão visual para a gente estudar o livro Nosso Lar. Eu tenho um canal do YouTube, para quem não sabe aqui, que o meu nome não está saindo aqui embaixo, mas meu nome é Enir. Eu tenho um canal no YouTube, Enir Sattler, mas depois eu posso passar para vocês, botar lá no nosso grupo do WhatsApp. E lá, então, tem o livro que a gente estudou junto, o Nosso Lar, mas em forma de podcast na época. Nosso Lar e os Mensageiros estão em podcast. Só dali para frente que a gente foi gravando todas as outras obras, tá? É a segunda vez que eu estou dando essa série espiritual do André Luiz, e cada vez que a gente estuda, a gente descobre mais alguma coisa. O bom é isso. Isso é o bom de estar junto, estar sempre relembrando. Então, vamos lá. Cidade do Além. Bom, isso ali é o QR Code para quem quiser, e também vai ficar gravado no canal, entrar ainda no nosso grupo, que nós pretendemos fazer esse livro de 2 a, no máximo, estourando 3 aulas. Se a gente acabar em 2, acabou, tá bom?
O livro tem um sumário, e eu até deixei lá no nosso grupo do WhatsApp, para que aqueles que desejassem ler o livro, que tivessem o livro, lessem anotações em torno de nosso lar, explicações necessárias, cidade, nosso lar e plano piloto. Esse é o primeiro momento que eu gostaria de ver se hoje eu conseguiria dar todo esse primeiro momento para vocês. E no finalmente, eu vou deixar detalhes da cidade extraídos da obra de André Luiz, localização do nosso lar em relação às esferas espirituais que circundam o nosso planeta Terra. No entendimento do que o início, né, as imagens iniciais foram, foram trazidas pela mediunidade da Igorina Cunha. Já nesse terceiro e quarto item, eu coloquei alguma coisa das imagens do Mozart Couto para ilustrar ainda mais as passagens que ela teve a preocupação de colocar neste livro. E aí, uma segunda parte deste mesmo livro, Cidade do Além, é onde nós vamos encontrar as ilustrações. O livrinho, né, que está aqui, a gente vai encontrar lá no final, ó, várias ilustrações. Deixa eu ver que eu estou fora da câmera para não ficar fora demais. Nós vamos encontrar, ó, aqui está ruim, né? Várias ilustrações, né? No finalzinho do livro, até tem um plano piloto do nosso lar, que abre, né? Uma folha dupla, que vai abrir um imenso desenho muito harmonioso. Então, essa segunda parte do livro são todas imagens, tá bom? Em que a gente vai trazer durante todo o livro. Por isso que eu vou me fixar naquele sumário que está lá, tá? As aulas girarão em torno disso aqui, porque essa segunda parte são só as imagens que a gente já colocou ali o tempo todo naquele índice, naquele sumário. Muito bem. Igorina Cunha, ela nasceu em Sacramento, ali faltou o S, desculpa, tá? Em 16 de abril de 1923, e morreu em Sacramento também, 11 de agosto de 2013. Era uma médium brasileira e foi sobrinha, para muitos aqui devem conhecer, o Eurípides Barzanufo. Ela era filha da irmã dele, que era chamada de Sinhazinha, mas o nome dela, em real, da mãe dela, é Eurídice Milton Cunha, o pai, Ataliba José Cunha. E tem uns fatos interessantes, né? Nos primeiros anos da vida de Eigorina Cunha, ela desenvolveu paralisia infantil, que é a famosa poliomielite, porque a vacina só vai chegar no Brasil em 1961, 62, com o SEIB, que ela vira gotinha, né? Então, ela não teve acesso, ela desenvolveu a poliomielite, e que lhe impôs muitas sequelas físicas. Aí a Igorina ficou jovenzinha, né, de cadeira de rodas, muito interessante. E até interessante que, posteriormente, a reabilitação dela se dá através, ela relata isso nesse livrinho aqui, deixa eu só botar aqui, permitir, nesse livrinho que eu vou citar também para vocês, A Força da Mente, em que ela recebeu da espiritualidade maior várias orientações para que ela fizesse mentalização e exercícios para que ela pudesse voltar, apesar das sequelas que a poliomielite deixou nela, ela pudesse voltar a caminhar. E algumas pessoas que eu conheço aqui em Petrópolis conheceram Eigorina Cunha, e disse que ela andava de bengala, e só mais tarde, quando ela ficou bem mais velha, é que ela voltou para a cadeira de rodas, o que seria natural, né, pelas sequelas que a paralisia infantil deixou nela. Mas apesar de toda a limitação que ela teve com a poliomielite, ela nunca deixou de trabalhar, ela sempre trabalhou para nosso Senhor Jesus Cristo, isso aqui é interessante, né? Ela morava ali, ó, nessa fazenda que eu trouxe para vocês, essas imagens me foram cedidas, e ali ela trabalhava, né, em prol da doutrina dos espíritos, e aos 10 anos de idade, olha só, muito cedo, né, 10 anos de idade, ela começou a confeccionar enxovais para as mães carentes. Então, é um espírito que já, desde muito cedo, se dedica para quem? Para o próximo, em servir. Uma verdadeira trabalhadora do Cristo, naquilo que eu compreendo de ser um trabalhador do Cristo, né? Uma pessoa moralizada, uma pessoa do bem, uma pessoa que pensava no próximo também.
Realizou trabalho com crianças também portadoras, está vendo? Aqui ela está em pé, quando ela era mais nova, ó, ela está em pé, tá vendo? Só mais tarde que eu vou trazer uma foto dela, vocês vão ver que ela está sentada, numa cadeira de rodas. Realizou também trabalho com crianças portadoras de paralisia infantil, motivando a criação da Casa Assistencial Bezerra de Menezes. E ela, em desdobramento, que isso é relatado nesse livro que nós estamos estudando, Cidade no Além, ela, certa noite, foi levada na espiritualidade e ela teve a oportunidade, em desdobramento, de ver a colônia espiritual Nosso Lar. Ela guardou os desenhos por um tempo, só mostrou para algumas pessoas mais próximas a ela, até que um primo dela resolveu levar um dos desenhos que ela fez até o Chico Xavier. Ela conhecia Chico Xavier, teve muito contato com ele. Levou até ele. E aí ele pediu que ela fosse, posteriormente, levasse os outros desenhos que ela tinha. E assim ela procedeu. O Chico Xavier olhou todos eles, disse que verdadeiramente era a colônia espiritual Nosso Lar, porque André Luiz já tinha levado ele em desdobramento a colônia espiritual Nosso Lar, e que era realmente, ele colocou alguns detalhes que ela não tinha percebido nos primeiros desenhos que ela esboçou, que trouxe. Ele colocou alguns detalhes nesses desenhos, e posteriormente o Chico Xavier, né, incentivou ela a publicar e levou as obras dela, que foram publicadas pela IDE, que esse livro é da IDE, tá? Então, esse livrinho foi publicado depois por incentivo do Chico Xavier. E é interessante que, mais tarde ainda, ela novamente foi levada à colônia espiritual Nosso Lar, e foi dado a ela alguns detalhes, mais detalhes sobre a colônia espiritual Nosso Lar, o que também ela guardou, e depois o Chico Xavier que chamou ela, falou que ela tinha mais coisa, não tinha, perguntou para ela. Ela disse que sim. E aí originou esse outro livrinho que nós vamos falar também, Imagens do Além. E vocês vão ver que no meio das aulas eu vou usar alguns detalhamentos de imagens do além, tá? Mas eu cito embaixo para vocês saberem que é do livro. É só porque ela enriqueceu e aí eu resolvi colocar. Então, foi o que eu falei, primeiro desdobramento dela, em 2 de março de 79, foi conduzida por um espírito chamado Lúcius. E aí ela trouxe os desenhos para nós. Ela tem publicado 3 livros, esse que nós estamos particularmente explorando mais, mas eu vou trazer algumas imagens desse segundo livro dela, que ela não trata só de Nosso Lar, mas de uma colônia espiritual chamada Eurípides Barzanufo, que era o tio dela, né? E esse aqui, A Força da Mente, que eram as orientações que ela recebeu da espiritualidade maior para que ela melhorasse da sua condição de polimielite. Porque vale ressaltar que mais ou menos em 1953 é que chega a fisioterapia no Brasil. Então, ela teve a fisioterapia, mas mais tarde. Então, ela foi ajudada pela espiritualidade, ela mentalizava e fazia os exercícios para ir conseguindo se melhorar paulatinamente. Olha que interessante. E esse já vai ser nesse livro, A Força da Mente, tá bom? É da IDE também. Então, ela tem essas 3 obras aqui, e eu te custei achar, porque eu sabia que eu tinha os 3 livros, eu sabia, só não sabia onde estava a força da mente. Acabei de encontrar hoje, quando eu menos estava procurando, eu achei. Olha que interessante, a vida é assim, né? Procurei o livro desde quando que eu estava começando a preparar a aula do Cidade no Além, e não achei, só achei o Imagens do Além. Procurei. Hoje que eu falei assim, não sei não, está na estante e tal. Fui lá, olhei, pô, bati logo o olho no livro e puxei. Mas é assim, chegou na hora certa. Então, vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, ela já está com bem mais idade, e assim, se dá para vocês notarem, ela está numa cadeira de rodas, né? Então, ela colocou, é relatado no livro, o irmão Lúcio fez quanto pôde a fim de trazer aos amigos domiciliados no plano físico alguns aspectos de Nosso Lar, claro, com a ajuda dela, né? Para isso, encontrou a dedicação da médium Eigorina Cunha, na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, no Brasil. E esta obra nos oferece vários desenhos a cores efetuados pela médium, foi ela que desenhou,
logo após o retorno de seus desdobramentos, bem como explicações a respeito baseados nos trechos da obra de André Luiz, que é o livro Nosso Lar. Muito bem. Todo mundo gosta de imagens que se movimentam, né? É muito interessante. Quando a primeira parte desse livro, Anotações em torno de Nosso Lar, tem aí uma colocação que é muito interessante, que é importante a gente saber sobre isso. Ela coloca assim, nessa primeira parte: convém esclarecer que nosso lar é uma colônia-cidade habitada por homens e mulheres jovens e adultos que já se desvencilharam do corpo físico. Outras colônias-cidades espirituais, a gente sabe disso, existem várias, né? Espirituais, porém existem as centenas em torno da Terra. Tem que ser, né, gente? Obedecendo às leis que regem os movimentos de rotação e translação, né? Rotação é esse movimento aqui embaixo, é a volta que a Terra dá no seu próprio eixo imaginário, e que vai gerar para nós as nossas 24 horas que nós temos, né? 12 horas de dia e 12 de noite. A colônia espiritual Nosso Lar segue o mesmo trajeto, é importante saber isso. Então, lá, se agora para nós é 20 horas e 18 minutos, lá é 20 horas e 18 minutos, é noite. É noite. É noite também. É importante relembrar que lá não tem as 4 estações como nós temos aqui, porque nós temos 2 estações do ano que são extremos, não é? É o inverno e o verão. Lá só tem as estações amenas, lá não tem os extremos que nós temos aqui na Terra. Mas é uma colônia que obedece, ela está posicionada da mesma forma que a Terra. Segue esse mesmo eixo, gira junto com a Terra, o mesmo horário lá é o mesmo horário aqui. É importante a gente saber isso. Então, é como se ela fosse... ela é pertencente à Terra, e na medida em que a Terra gira, ela vai junto com a Terra, ela segue junto. É como se ela fosse um braço do próprio planeta. Então, ela está girando da mesma forma. Da mesma forma que o nosso planeta ele vai girar em torno do Sol, é como se ela fosse um braço, né? Volto de novo a dizer, da nossa Terra, ela também vai seguir isso aqui, no entendimento que lá não tem as extremidades, que em certas aulas mais para frente a gente vai compreender um pouco melhor. Então, é importante saber que ela segue. Agora, por que ela segue a mesma quantidade de horas? Porque ela é uma colônia denominada de transição. O que é uma colônia de transição? Os que lá habitam ainda precisam reencarnar. Ela é uma colônia de transição. Então, as pessoas ficam... É transição porque está lá, desencarnou em condições, volta para o nosso lar. Se prepara para reencarnar. Depois, o que faz? Vem de nosso lar para cá. É uma colônia de transição. Então, os que lá se encontram precisam reencarnar novamente. Eu não sei quem é que está com o microfone ligado, eu peço a gentileza de desligar, por favor, tá? Porque senão eu pego aqui o som, aí para mim dá uma sensação muito ruim, tá, gente? Então, nosso lar segue a mesma coisa. Se dá uma volta em torno do Sol, lá também é 365 dias, tá bom? Para a gente entender. É uma colônia ainda, por ser de transição, muito próxima da Terra. Apesar de todas as benesses que ela mostra, é uma colônia de transição e próxima da Terra. Olha que interessante. E é linda, né? É uma coisa linda. Então, ela vai obedecer a esses mesmos princípios de rotação e translação. Então, agora, 20 horas e 20 minutos, lá também aqui é outubro, lá também é. Tá bom? A vida é muito semelhante. Por quê? Porque é uma colônia que é habitada por espíritos que ainda precisam reencarnar, uma colônia próxima do nosso planeta. Tá bom? Então, vamos seguir. Vamos mais um pouquinho avançando, né? Isso aqui mostra apenas a Lua, né? A Lua girando em torno da Terra. A colônia espiritual Nosso Lar é um braço, tá? Não é exatamente, digamos, a Lua, mas é um braço, tá? Como se fosse uma Lua. E aí, ela, na primeira parte do livro, ela vai levantar reflexões para nós que são de suma importância, porque nós todos aqui agora, nesse instante, estamos reencarnados. Todos, estamos encarnados aqui.
Mas nós não, eu costumo brincar que a gente não vem com uma etiqueta, um prazo de validade. Então, ninguém aqui sabe o dia que vai voltar. A gente pode voltar daqui a poucas horas, né? Daqui a poucos minutos a gente pode desencarnar. Então, o que nós levamos? Nós levamos exatamente quem nós somos até esse exato momento. Tudo que nós construímos, amealhamos, nos esforçamos para adquirir, tanto a nível de intelectualidade quanto a evolução moral, nós vamos levar para as esferas espirituais quando desencarnarmos. Eu não estou dizendo aqui que todo mundo é de nosso lar, mas, enfim, se for mesmo, o que nós vamos levar para o mundo espiritual? Nós vamos levar aquilo que nós somos. Nós vamos levar as nossas emoções, que podem ser positivas ou negativas, nós vamos levar as virtudes que já adquirimos até agora e os vícios que ainda possuímos. Tudo isso a gente vai levar. Exatamente. Ninguém, porque desencarna, vira santo. Isso é bom a gente lembrar que a gente às vezes acha, porque a pessoa desencarnou, ela virou uma pessoa elevada. Não, ela continua sendo quem ela é. Então, é importante, e aqui nesse livro, ela vai reforçar princípios que estão lá escritos em Nosso Lar, e ela reforça isso para chamar atenção do que a gente está plantando hoje, porque é aquilo que nós vamos levar, chamando atenção para a gente se fazer uma reflexão sobre tudo, como a gente tem aproveitado nosso dia, a nossa vida, cada minuto dela, porque a gente não sabe se vai desencarnar daqui a pouco. O que trazemos? O que trazemos, né? No berço terrestre, a pessoa reassume a família ou o grupo social que deva reaprender lições. Então, nós vamos voltar, né? Voltar de novo aqui para a Terra com a bagagem daquilo que nós levamos. Se a gente deixou muitas dívidas aqui com outras pessoas ou com a própria família, ora, a gente vai fazer o quê? A gente vai ter que retornar para fazer as corrigendas necessárias. É aquilo que nós chamamos de provas e expiações. Nós estamos construindo as nossas provas e expiações todos os minutos da nossa vida. Que dá a impressão que a gente só tem provas e expiações de outras vidas, né? Então, acabou, né? Só se eu quitar aquilo para trás, está tudo feito. Não, mas o que eu estou fazendo hoje? Está gerando provas e expiações. Espero que não esteja mais gerando expiações. Por que é bom lembrar sobre isso? Porque nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 3, onde vai falar: há muitas moradas na casa de meu pai, né, o capítulo 3, e vai falar sobre a condição do planeta de regeneração. Se fala da condição do nosso planeta hoje, de provas e expiações, que é um planeta que passamos provas e expiações e predomina o mal, no planeta de regeneração não temos mais expiações, temos provações e começa a prevalecer o bem. Então, imagina se agora, nesse momento da nossa existência, a gente ficar criando complicações para a nossa vida. Como é que vai ser para a gente ingressar no mundo de regeneração? Então, é hora da gente estar fazendo o quê? Pagando contas, né? Se quitando das dívidas contraídas outrora, para quê? Para a gente poder ingressar no mundo de regeneração, porque vocês querem, eu também quero, vou levantar até os dois dedos, eu também quero ingressar no mundo de regeneração. Então, é uma outra reflexão que esse livro vai começando a deixar para a gente começar a tecer coisas importantes. Para onde retornarei, né? É uma colocação de onde a gente veio e agora propriamente, né? Na desencarnação, essa mesma pessoa retorna à companhia do grupo espiritual com que se afina, de modo a continuar mentalmente estanque como deseja, ou de maneira a colher os resultados felizes no esforço de autossublimação que haja desenvolvido aqui no plano físico. O que eu levo, da onde eu vim e quando eu retorno novamente, né? Aquele ir e vir, porque ela é uma colônia de transição. A gente vê, é colônia de transição, a gente vai e volta, vai e volta. Mas será que se eu sair de nosso lar, essa é uma outra pergunta que eu vou deixar para vocês. Se eu sair, por que eu saí? Vamos supor que todo mundo aqui saiu de nosso lar, vamos colocar uma suposição assim. Por que saímos de nosso lar significa que vamos voltar para nosso lar? Ah, já teve gente que fez assim. Talvez não. Por quê? Se eu me comprometer demais, como é que vai ficar? Não vai dar. Isso a gente vai ver exatamente a posição vibratória em que se encontra
a colônia espiritual, nosso lar. E aí a gente vai ver pelas camadas espirituais que circundam a Terra. Se a gente se comprometer demais, a gente pode ficar nos umbrais abaixo, porque nosso lar fica no umbral fino. Então, imagine que eu me comprometa demais nessa vida. Eu não vou ter condições para voltar para o nosso lar imediatamente. Então, é importante a gente pensar isso. Dando a pessoa que é uma garantia, né? Passaporte carimbado. Então, não tem problema, eu posso fazer, pintar e bordar agora, que eu vou voltar para o nosso lar. Não é bem assim. Não é bem assim. A gente vai falar isso de diversas maneiras, tá? Então, é preciso a gente se deter também em relação a isso. É um domicílio transitório, a gente viu, porque é um local de transição, a gente vai e volta. Nas colônias cidades ou colônias parques, que gravitam em torno do plano físico, para domicílio transitório das inteligências desencarnadas, é natural que a luta do bem para extinguir o mal, ou o desequilíbrio da mente, continue com as características que lhe conhecemos na Terra. Ou seja, a gente aqui anda às voltas com o mal que habita dentro de nós ainda, não é? Aquilo que a gente levar, a gente vai andar também às voltas lá, porque a evolução é incessante, é incessante. Então, a gente está conjecturando que todos somos de nosso lar, vamos supor que eu volte ao nosso lar, significa que lá é uma colônia de lazer, eu vou deitar numa rede, ficar só colhendo a brisa. Não, lá é lugar de trabalho mesmo, de servir ao próximo para evoluir espiritualmente. Então é isso que a gente precisa entender, que dá uma impressão, né, daquele paraíso que a gente ouviu em várias vidas, né, que é o céu, que a gente fica andando com aquele camisolão só tocando harpa, não é isso não, gente. Lá é lugar de arregaçar as mangas, trabalhar para o outro, para que possamos crescer na vertical, que é a evolução espiritual, que precisamos todos nós termos e desenvolver. Então, não pense vocês que chegando lá, a gente vai ficar de férias. Não vai ficar de férias, lá é lugar de trabalhar. Né? Então, já se preparem quando estiverem desencarnando, para quem faz enxoval, fazer enxovalzinho lá, estou brincando, né? Para quem dá palestra lá. Para quem trabalha não sei o que, trabalhar lá. Né? Não tem jeito, lá continua trabalhando, e é bom que a gente já vá com esse espírito de trabalho para nosso lar. Até porque quando a gente trabalha naquilo que gosta, não cansa. Cansa o físico, né? Porque isso aqui é uma vida material que o corpo não aguenta, né? Precisa de descanso. Mas a nossa cabeça, né? Quer fazer mil coisas, né? Então vamos lá as reflexões. Estão todos muito calados, espero que esteja tudo bem. Isso aqui não é um exame de vista, vamos lá. De acordo com a necessidade. Considerando a densidade das multidões de espíritos desencarnados, desvalidos de orientações, vítimas de paixões acalentadas por eles próprios, analfabetos da alma, desvairados pelos sentimentos possessivos, portadores de enfermidades e conflitos que eles mesmos atraem e alimentam, espíritos imaturos e desinformados de todas as procedências, é necessário que o lar de afinidades, o templo da fé, a escola e a predicação, a prece e o reconforto, o diálogo e a instrução, o hospital e a assistência, o socorro e os tratamentos de segregação funcione nas comunidades do mais além, com extremada compreensão de quantos lhes esposam as tarefas salvadoras. Então é aquilo, eu vou desencarnar, se a minha vida toda eu cultivei paixões, entenda, desta forma que eu desencarno e vou ficar nas dimensões espirituais que estão em volta da Terra, de conformidade com aquilo que eu plantei, porque eu sou herdeira de mim mesma. Então, se eu plantei paixões, eu não vou colher virtudes, eu vou colher as paixões, né? Se eu sou uma enferma da alma, eu vou para lá com essas enfermidades, vou para uma dimensão de conformidade com a minha enfermidade, para que eu possa me tratar. Por isso que existem muitas colônias em volta da Terra, em torno da Terra. Porque há muitos tipos de espíritos que desencarnam em vários tipos de condições. Por isso que tem que ter muitas colônias espirituais.
ok? Muitos postinhos de socorro, né, postos de socorro, de conformidade para tratar da gente, e às vezes dali a gente poder retornar às colônias de que viemos. Então, veja que o trabalho no além continua. Eu sempre falo que se a gente desencarnar agora e conseguir ir varrer o pátio de um posto de socorro em qualquer parte do umbral, a gente está ótimo, porque a gente desencarna e já entra numa condição de trabalho. Agora, quando a gente chega na espiritualidade em condição de muita enfermidade, a gente vai dar trabalho, não vai trabalhar. Então, é uma outra reflexão. Por isso que tem que ter essas moradas todas ao redor da Terra. Estou seguindo. Vamos lá, Cristina, pode falar. No caso, quem vai para a colônia Nosso Lar? Quem já foi trabalhado, quem não tem que ser mais trabalhado para depois poder voltar? Essas pessoas que você falou, esses espíritos que têm algum tipo de problema, eles vão para lá também ou eles vão ficar nessa outra colônia que você falou? Olha só, a colônia espiritual Nosso Lar é uma das muitas que existem ao redor do nosso planeta e do nosso Brasil, né, da psicosfera do nosso Brasil. A colônia espiritual Nosso Lar é uma colônia de transição que fica no umbral fino, desculpa. Então, ao redor da Terra, logo bem perto da nossa Terra, a gente tem as trevas, que ficam na crosta, que é o lugar onde a gente habita. Então, são espíritos muito terra-terra. Nós temos um umbral grosso, um umbral médio e um umbral fino está ao nosso lar. Então, a gente vê que a condição vibratória da colônia espiritual nosso lar é uma condição muito boa, uma condição muito boa. Porém, ainda ela é habitada por espíritos que ainda precisam reencarnar. Eles não são espíritos com evolução total. Eles não são espíritos puros, são espíritos imperfeitos, como nós, mas que já estão se esforçando ao máximo para a evolução. Então, eles oferecem um mínimo de equilíbrio. Para você hoje poder ingressar numa colônia espiritual nosso lar, você tem que ter um mínimo de equilíbrio emocional e espiritual, porque ela não é uma colônia muito próxima ao planeta Terra. Quanto mais afastada do planeta Terra, melhor é a condição vibratória das colônias que existem. Porque existem colônias, por exemplo, purgatoriais, que estão na crosta terrestre. Por exemplo, o livro Libertação, que aqui alguns de nós tivemos oportunidade de rever novamente há pouco tempo, ele fica nas trevas, é uma colônia do mal. Mas nós temos outras colônias, por exemplo, se nosso lar retratou um umbral fino, os mensageiros retratou um umbral médio. Obreiros da vida eterna retratou um umbral grosso. Então, são todas essas dimensões que estão próximas da Terra, né, mas umas mais afastadas e outras mais próximas, são dimensões que vão abrigar espíritos que precisam ainda reencarnar, mas em níveis de evolução diferenciados. Quanto mais afastados do planeta Terra, mais evolução espiritual possuem esses espíritos que habitam nessas colônias. Uma delas é a conhecida Nosso Lar. Não sei se eu consegui te responder, Cristina. Sim. Até, desculpa, eu não sei se está Não, dentro do que você está aqui nesse livro aí, né? Mas como eu estou chegando agora, não. dúvidas tem muitas. Existe alguém, alguma entidade, alguma coisa que defina, não, você vai para lá, você vem para cá? Ah, olha só, o que mais define é a densidade do nosso perispírito, porque o nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual, ele possui densidade. Quanto mais evoluído a gente é, menos denso ou menos materializado é o nosso perispírito. Ele retrata nosso nível evolutivo. Então, você imagina que é como se fosse um balão de gás. Se o nosso perispírito, né, ele é um perispírito que retrata uma grande evolução, ele é tão leve, tão leve, tão leve, que ele pode subir longe, você concorda? Agora, se ele é algo muito materializado, ele não sobe quase nada, ele fica quase que chumbado na Terra. Então, é isso, é a evolução espiritual, já o nosso perispírito já diz quem somos. Então, a gente já vai de conformidade.
E os amigos espirituais também nos ajudam nesse processo de desencarne, de amparo. Mesmo que a gente vá desencarnar numa condição de estar muito próximo ainda do planeta Terra, mas a gente recebe ajuda para poder evoluir e alçar grandes voos. Mas a nossa própria densidade já vai levar a gente para o habitat em questão. Foi? Foi, ok, obrigada. Que é isso. Vamos lá, vamos seguindo. Meios. Para o esclarecimento gradativo dos espíritos desencarnados que se revelam necessitados de apoio e de instrução, e contam-se por milhões, quem de nós não precisa de algum apoio, de alguma instrução? A palavra articulada, falada ou escrita, irradiada ou televisada, ainda é o processo mais rápido de comunicação, embora a telepatia e a sublimação contêm, além da morte, com círculos de iniciados cada vez mais amplos em elevados níveis de entendimento. O que nós podemos extrair daqui? Que quando a gente está num nível de evolução muito grande, a gente não fala mais, não se utiliza mais de palavra articulada. Né? Se eu desencarnar, eu vou falar português, porque português é minha língua. Né? Digamos que eu não fale mais nenhuma, mas falo português. Mas à medida em que a gente for evoluindo, num futuro, não sei se tão próximo, quero crer um pouco mais distante, a gente vai se comunicar por telepatia. E na telepatia não tem linguagem, não tem português, inglês, francês, alemão, é sem fronteiras, né? É sem fronteiras. Mas para nós que ainda precisamos da palavra articulada, né, precisamos da nossa língua, por isso que, em geral, a gente desencarna e vai numa colônia espiritual, vai habitar uma colônia espiritual de conformidade com a nossa nacionalidade. Por quê? Por causa da necessidade linguística. Tá bom? Só para a gente entender. Então, se eu, por exemplo, eu falo português, eu fui para a China, morri na China, eu posso, um exemplo, né? Inicialmente eu posso ser atendida lá numa colônia espiritual lá, mas eu vou voltar para a minha colônia de origem por causa da minha necessidade, por eu ainda ser um espírito muito materializado, eu preciso da palavra articulada. Então a gente acaba retornando, a gente pode, tipo assim, receber os primeiros socorros lá, mas depois a gente retorna para cá. O livro Nosso Lar falou muito quando falou da Segunda Grande Guerra, lembra? Que alguns espíritos desencarnados tinham algum processo de dificuldade, que foram se ajustando, mas todos eles iriam ser direcionados para a sua própria pátria. Tá bom? Então, é só para revisar isso aqui um pouquinho. Trabalhos e trabalhadores. Nos planos imediatos à experiência física, os felizes estão sempre dispostos ao trabalho em favor dos infelizes, os mais fortes a benefício dos mais fracos, os bons em socorro dos desequilibrados e os mais sábios em apoio dos desorientados e ignorantes. Isso quando o homem já procura alguma coisa além da vida material. Então é isso que a gente precisa entender. Quanto mais a gente traz alguma experiência e aprendizado de vida espiritual, mais fácil para todos nós, tanto prestarmos serviços no mundo espiritual, como também sermos atendidos. Quanto mais a gente vai ignorante e cru para a vida espiritual, maior é o nosso sofrimento. Para tudo, né, gente? Para tudo. Até aqui também é assim. Quanto mais a gente ignora realidades, mais sofrimentos. São para todos nós. E lá da mesma maneira. Vamos lá. Vamos seguindo. Consequências. Além da morte, a vida continua, a gente sabe disso. A gente já sabia isso com Kardec, porque a doutrina dos espíritos, né, como diz, é dos espíritos, é os espíritos que se manifestam e vão formatar toda a doutrina espírita. Kardec é só o codificador. Então, Kardec, através de toda uma metodologia científica, ele vai descobrir que aquelas mesas que giravam, se mexiam e respondiam, nada mais era que a manifestação dos espíritos que estavam desencarnados. Então, a vida continua. Só que com Kardec não teve tempo de esmiuçar o mundo espiritual. Ele sabia que a gente se agrupava nas dimensões por afinidade, mas como era essa organização com detalhes, Kardec não teve tempo. Mas as obras de André Luiz vai o quê? Esmiuçar para a gente. Tá? Vai dar para a gente toda essa questão. Vamos lá, estou acompanhando. Vamos lá. Cidade do Nosso Lar.
Essa aqui é uma imagem que não é da Eigorina Cunha, mas essa imagem veiculou no filme Nosso Lar, tá? No entendimento que eu gosto de chamar a atenção, o filme Nosso Lar é baseado, tá? Nas obras de André Luiz, então não é fidedigno o filme, tá bom? Existem até alguns erros doutrinários nesse filme, mas ele dá uma noção para muita gente, tá? Mas existem algumas particularidades que não é bem assim. No filme, mostra um André Luiz que exerce a profissão de médico em Nosso Lar, isso não é verdade, ele não pode exercer a profissão de médico, porque aqui na Terra ele não fez por onde merecer. Então, existem algumas particularidades que estão no filme, mas que o livro não é bem assim, tá? Estou chamando a atenção, porque as pessoas às vezes veem o filme, acham que leram um livro, mas não é bem assim. O filme é baseado, então ele não é fidedigno na obra. Então, isso é uma imagem, né, feita por computação da cidade espiritual Nosso Lar. Bom, conta o abnegado médium Chico Xavier que se surpreendeu pelo inusitado das revelações de André Luiz, a fim de que ele desse livre curso aos seus relatos certa noite. Certa noite levou em desprendimento, olha aí, espiritual, até a cidade Nosso Lar, para que se inteirasse da sua existência e conhecesse pessoalmente alguns recantos retratados no próprio livro. Tá? Vamos lá. Isso aqui eu já falei para vocês. Na época de Allan Kardec, o que ele entendia, né, por mundo espiritual, é que os espíritos ficavam na erraticidade. O que é erraticidade? Eu gosto de trazer essa pergunta, porque, infelizmente, eu já vi espíritas falar que a erraticidade ficam os espíritos que erram, não é nada disso, é também, mas não é isso. Erraticidade é uma denominação para dizer que é uma dimensão espiritual que vai abrigar todos os espíritos que precisam ainda reencarnar. Por exemplo, Nosso Lar está aí na erraticidade, para a gente entender, no linguajar de Kardec. Então, é só para a gente entender que a erraticidade não é um local espiritual onde estão todos os espíritos errantes, mas sim todos os espíritos que ainda precisam reencarnar, que não chegaram à perfeição, que ainda não se libertaram dos ciclos reencarnatórios de dor. Por exemplo, Nosso Lar, num linguajar de Kardec, está na erraticidade, tá bom? Só que no tempo de Kardec, ele não pôde esmiuçar, coube mais tarde, pela mediunidade do Chico Xavier, o espírito André Luiz trouxe minúcias da vida espiritual para a gente. Por isso essas obras de André Luiz são tão valiosas. Vale a pena ler a série toda. Realmente, o citado livro, Nosso Lar, né, abria campos amplos a novas indagações daqueles estudiosos que se sentissem dificuldade para entender como a vida poderia prosseguir normalmente sem saltos após o desencarne físico. Difícil imaginar, ante a diversidade aparente das condições de encarnados e desencarnado, que o espírito pudesse habitar cidades edificadas e organizadas de modo semelhante à expressão terrenas. Na verdade, é o contrário, né? Nós aqui que somos uma cópia de lá, uma cópia mal feita, muito imperfeita, né? Lá, essas cidades são feitas pelo fluido cósmico universal, que a gente já estudou nas obras de Kardec. O fluido cósmico universal é a matéria primordial do mundo, que deu origem a toda a matéria que nós conhecemos e a que nós não conhecemos. Nós conhecemos a matéria que está lá na nossa tabela periódica, que é esse mundo material que a gente aqui está. A matéria do mundo espiritual está fora da tabela periódica, não está na tabela periódica. Eni? Oi? Não, desculpa, eu tô vendo aqui a mãozinha da Cristina É levantada. porque ela esqueceu levantada. Eu acho. Então tá. Não é que eu não... Desculpa, vou abaixar. Não, já foi. Então, as colônias espirituais, elas são formadas pelo fluido cósmico universal, a sua parte quintessenciada, não ponderável, porque ponderável é tudo aquilo que está dentro da tabela periódica, é o nosso mundo material. As colônias espirituais também se originam do fluido cósmico universal, mas na parte imponderável. E como que essas colônias são construídas? Através do pensamento e da vontade daqueles que lá habitam. Okay? Por isso que tem que ter um mínimo de equilíbrio para estar na colônia espiritual Nosso Lar. Por quê? O pensamento daqueles que lá habitam a colônia espiritual Nosso Lar vão ajudar a sustentar a colônia espiritual Nosso Lar. Imagina um bando de gente desequilibrada.
se desestruturaria toda a organização da colônia espiritual. Então, por isso que tem que ter um mínimo de condição de evolução espiritual. Foi? Vou prosseguindo, estou acreditando que vocês estão embarcando. Isso aqui é para lembrar da passagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, de 1 a 2, que faz parte do Sermão do Cenáculo, né? Em que diz: há muitas moradas na casa de meu pai. A nossa morada é o planeta Terra. Mas quando foi proferido isso, naquela época, não tinha condição de entender que havia outras dimensões sem ser essas macroscópicas que nós conhecemos, né? Essas aqui formadas de matéria ponderável, de matéria bruta que nós conhecemos e podemos ver com os nossos 5 sentidos. Mas também Jesus queria dizer que haviam dimensões que eram imponderáveis, microscópicas, que são as dimensões que são formadas, os mundos espirituais. Um deles é a colônia espiritual Nosso Lar, que é o que nós estamos explorando aqui essa noite e nos estudos que ainda vamos fazer na semana que vem. Então, há muitas moradas na casa do meu pai, não se refere só aos planetas materiais que nós temos notícia, ao mundo material que nos circunda, mas também ao mundo espiritual que os nossos olhos, os nossos sentidos não são capazes de perceber. Por exemplo, a colônia espiritual Nosso Lar. Nosso Lar, né, ela foi fundada, segundo as informações trazidas por André Luiz, foi fundada por portugueses distintos desencarnados aqui no Brasil no século XVI. A partir de onde, então, ela começou a ser construída por essa parte central aqui, que é chamada de governadoria. Então, daqui, da governadoria, que nós vamos ver que tem 6 torres mais baixas e uma, né, superior, que se liga, que se conecta a planos maiores, foi daqui que começou a ser construída a cidade espiritual Nosso Lar, por esses portugueses que aqui se encontravam no Brasil, ao desencarnarem, agora, né, eles começaram a construir para preparar para os próximos habitantes do nosso Brasil. Olha que interessante. Espíritos trabalhadores que tinham preocupação, sabendo que Brasil era agora um novo país, e ia precisar, né, ter todo o seu desenvolvimento mais ostensivo, espiritual, porque viriam para cá espíritos, né, que trabalhariam aqui na Terra, aqui na nossa Terra Brasil, e que precisariam ter uma colônia espiritual próxima do nosso Brasil. Então, a colônia espiritual Nosso Lar foi construída por portugueses que aqui habitaram no século XVI. Né? É uma cidade que diz que em vastas dimensões tem 1 milhão de habitantes, botei aqui uma escala, você vê nosso Petrópolis, que não vai ser a aula de hoje, mas a colônia espiritual Nosso Lar está sobre Petrópolis também, ela tem 294 mil habitantes, quase 300 mil habitantes. Nós estamos falando de 1 milhão de habitantes. Então, a gente já imagina o quanto que essa colônia é grande. Ela é muito grande, muito grande. Depois nós vamos ver em quais cidades que ela vai abranger, mas Petrópolis é uma delas. Eu só coloquei ali o número de habitantes da nossa cidadezinha para a gente ver o quanto que essa colônia espiritual é grandona. Tá? São notícias que a gente vai ter. Ela é disposta em 6 ministérios. O primeiro, o que fica mais próximo ao planeta Terra, é o Ministério da Regeneração. Nós temos, onde vai se encontrar também as câmaras de retificação, que nós vamos falar posteriormente. Temos aqui, ó, o Ministério do Auxílio, que entre um e outro vai ficar o parque hospitalar, que André Luiz foi levado. Nós temos aqui o 3, Ministério da Comunicação, onde são preparados os médiuns para poderem reencarnar aqui na nossa Terra. Temos o Ministério do Esclarecimento, o Ministério, o 5º, de Elevação, e a ponta, né, superior, que é o 6, é o da União Divina. E aqui no centro, a governadoria. Lembra que eu falei para vocês? Aqui, ó. Peraí, ó. Isso aqui que fica no centro. Então, nesse centro aqui, ó, tem a governadoria, que vão se distribuir em 6, né, alamedas, em 6 partes, que vão dar origens aos ministérios
aos devidos ministérios citados aqui. Assim, à disposição dela. Bom, vamos seguir ainda mais um pouquinho. Falar do plano piloto de nosso lar. A gente já viu como ela é formada, é uma estrela de 6 pontas. No meio está a parte administrativa, onde vai ficar o governador e os 72 ministros. Olha que interessante. Aqui, ó. Da governadoria, que é esse prédio aqui no centro, que vai ficar, partem as coordenadas que dividem a cidade em 6 partes distintas, que são aqueles ministérios. 6 ministérios que a gente viu. Deixa eu ver aqui. As 6 partes distintas, afetas cada uma ao mesmo número de organizações especializadas em que se desdobra a administração pública. É assim que vai formar a administração pública. Da governadoria, partem as coordenadas que dividem a cidade em 6 partes distintas. Eu repeti, né? Esse primeiro desenho aqui faz parte do livro que nós estamos estudando, Cidade do Além. Mas os detalhes dessa torre, que não vai aparecer no primeiro livro de Cidade do Além, que vai aparecer no segundo, ó, Imagens do Além, que daqui a pouco a gente vai detalhar, mas que tem, ó, o globo terrestre com todos os continentes. Olha que bonito que deve ser isso. Deve ser uma coisa maravilhosa de se ver. Então, vamos lá, vamos esmiuçando. Ó, agora já, Cidade no Além. Ali existe uma enorme esfera, ó, uma réplica do globo terrestre com a geografia dos continentes e mares, dentro da qual funciona possante e complicada aparelhagem transceptora via imagem e som, como se fosse uma televisão, com notícias detalhadas de tudo quanto se passa nas esferas circundantes da Terra. Olha que interessante. Então, tudo que se passa na Terra, esse globo aqui pode captar. Sabe, eu estou falando isso da forma com que eu entendi, tá, gente? É como se fosse uma televisão com muitos canais. Então, você vai ligando nos canais daquilo que você quer ter notícia. Ali dentro passa tudo. Agora, como funciona isso? Não sei, mas eu imagino que deve ser uma coisa parecida com isso daí. Em cada região do globo se podem vislumbrar cenas ao vivo. Então, ó, ainda nem tinha satélite nessa época. Mas você podia ver ao vivo e a cores qualquer região de onde você estivesse, né? Vislumbrar cenas ao vivo registradas por esses sensíveis equipamentos muito mais aperfeiçoados do que nossos implementos de comunicação, principalmente em 1944, que surgiu o livro, né? Principalmente, há de convir, né? A gente ainda mal tinha os nossos televisores, olha o que eles já tinham lá, né? Provavelmente tela de plasma lá deve ser brincadeira, né? Coisa ultrapassada que já nem se tem mais, né? Através desses importantes serviços, o governador, que fica ali, e seus ministros podem acompanhar os fatos que interessam a todos. Então, eles têm interesse por aquilo que acontece no planeta? Tem que ter, né? Mostrando que eles convivem de uma forma sistêmica, né? Igual a gente, que se interessa muito pela própria vida, mas a vida dos outros, às vezes, a gente não tem tanto interesse. Então, olha que interessante, eles se interessam por todos os assuntos. Olha que coisa interessantíssima. E tem ali essa aparelhagem que funciona ali dentro, eu imagino que é tipo uma televisão nossa, um streaming, deve ter 1 milhão de canais ali dentro, sei lá o que tem ali dentro, mas deve ser alguma coisa semelhante, né? Então, vamos lá. Um prédio da governadoria se divide em 7 setores, em 7 torres, né? Porque eles têm dos ministérios e tem esse aqui que aponta, verticaliza para as esferas superiores, né? Os 6 estão ligados aos diversos ministérios que eu citei para vocês. No anfiteatro da torre, que é esse daqui, central, é onde o governador e os 72 ministros se reúnem ao crepúsculo em oração para louvar o coração invisível do céu. Depois eu vou mostrar isso. No crepúsculo, que a gente vai ver, tá? O crepúsculo é a hora do Ângelus, né? Ou a hora, às 16 horas, que é a hora do quê? Da Ave Maria, que todo mundo se reúne. Eles se reúnem também em nosso lar, todo dia, 6 horas da tarde. Olha que interessante. Se eu rezar aqui 6 horas da tarde, eu não estou sozinha. Eu estou conectada com todos os habitantes do nosso lar. Então, nunca mais se sintam sozinhos. A gente tem essa notícia. A colônia espiritual do nosso lar tem a governadoria aqui no centro, não tem?
Então, ela é circundada por uma grande praça, ó, onde nós vamos encontrar bancos e jardins, né? Vamos lá. Para que se avalie seu tamanho, ela está apta para receber comodamente 1 milhão de pessoas, essa praça. 1 milhão de pessoas. A média descreve como belíssimas, com pisos semelhantes de alabastros, com muitos bancos ao seu redor, sendo que nos espaços em que se vê o encontro dos vértices das bases dos triângulos, né, dos ministérios, por detrás dos bancos existem fontes luminosas multicoloridas em torno delas, flores graciosas e delicadas. Flores, nós vamos falar depois sobre isso, tá bom? Sobre flores. Mas lá tem flores. Lá tem flores. Vamos em frente. É tão interessante, né, que a gente não quer parar de falar, né? A médium descreve a médium descreve-a como belíssima, com piso semelhante ao alabastro, com muitos bancos ao seu redor, foi aquilo que a gente botou. Estou só repetindo, aqui eu trago, cada colorido desse aqui é uma coisa, ó, jardins floridos, está mais aqui, ó, em amarelo. Os bancos da praça, mais escuro, tem vários. As cidades, né? Isso aqui são todas as habitações, esses círculozinhos aqui verdes. Os salões verdes, que tem muito, que foram feitos pela ministra veneranda. E aí vai, e todos os ministérios, cada pontinha, o ministério. Aqui em cima, o Ministério da União Divina. E aí vai, de regeneração, outro, e aí vai, tá? O de auxílio, aqui o Ministério da Comunicação, aqui embaixo o de regeneração, o daqui do outro lado, o do auxílio, né? Desculpa, eu inverti aqui os processos. União Divina é o número 6, tá? O número 4 é o Ministério de Auxílio, o número 5 é o Ministério, deixa eu ver aqui, de esclarecimento, não, de elevação, desculpa, elevação divina. Aqui embaixo, o Ministério do Auxílio, de comunicação, desculpa, do auxílio, e na ponta inferior, de regeneração. Então, vamos lá. Núcleos residenciais em forma de triângulo. Todos esses pontinhos que vocês estão vendo aqui são as casas, as construções que servem de habitação, tá? Tudo que você vê pontinho aqui é isso, tá? Por exemplo, se eu trabalhar aqui no Ministério da Regeneração, eles vão me conseguir alguma habitação aqui o mais próxima possível, tá bom? Aqui, ó, ao redor, nós temos uma muralha de proteção, porque nós estamos ainda nos umbrais. Umbral fino, mas é umbral fino. Vamos lá. Entre os ministérios de regeneração e o Ministério do Auxílio, nós vamos ter o parque hospitalar, para onde André Luiz, no livro Nosso Lar, foi levado. Aqui em cima, ó, entre o Ministério da Elevação e do Auxílio, nós vamos ter o campo da música, mais para o Ministério da Elevação. Da União Divina, nós vamos ter os bosques das águas. Essas águas vão servir para confeccionar a alimentação que é dada em nosso lar, porque ainda se alimentam frugalmente, mas ainda se alimentam. É uma colônia de transição. Cada núcleo residencial, ó, é cortado por uma alameda, tá vendo? No centro, por ampla avenida ou alameda arborizada, que liga até a praça principal da governadoria. Aqui, ó, aqui embaixo, dá para vocês verem meu mouse? Deixa eu ver a carinha de vocês aí se dá. Dá para ver meu mouse aqui? Ó. Então, aqui, ó, beleza. Onde tem o mouse aqui, ó, antes dessa seta, deixa eu voltar lá para o slide. Aqui temos uma seta. Aqui, ó, nós temos a entrada do nosso lar. Então, entra, vai dar naquela alameda, né, naquela avenida arborizada, que vai levar, então, aqui, ó, que é para quem quiser, ir até o centro da governadoria. Aqui tem uma porta, um portão de entrada, tá? O nosso lar é todo cercado por uma muralha de proteção energética para espíritos que saiam daqui sem estarem com devido equilíbrio, não podem entrar em nosso lar, só os que se encontram em devido equilíbrio. Para os espíritos obterem, né, casas em nosso lar, eles têm que ter uma coisa chamada bônus horas, que diz respeito ao pagamento que você recebe por horas de trabalho.
Então, você trabalhou lá tantas horas, que eu não me lembro agora de cabeça, você pode ter uma residência. A residência pode passar para os teus familiares, mas agora os teus bônus horas são intransferíveis, eles são teus, porque estão relacionados aos méritos do seu próprio esforço. Então, o que se transfere é apenas a capacidade, apenas o bem, tá? O bem que você adquiriu pelo seu trabalho. Olha que interessante isso. Vamos lá. Isso aí que eu acabei de falar. Nosso lar. Ó, grandes muralhas protetoras, tem que ter, ó, são muralhas energéticas. Porém, eu não sei se vocês veem aqui de uma forma mais clarinha, isso aqui são campos de vegetação, de cultivos de alimentos, e aqui vão se localizar uns trabalhadores chamados samaritanos, que ficam em guarda aqui. Mas se por algum motivo os samaritanos não conseguirem detectar alguém, passar desapercebido, não entre em nosso lar, porque ele tem uma muralha energética que não permite a entrada de qualquer um. Mas precisa ser protegida, porque existem alguns espíritos ainda desequilibrados no umbral, que ainda não aceitam ajudas pelo nível de endurecimento deles. Como eles não aceitam ajuda, não se arrependem daquilo que fizeram de errado, eles não apresentam condições para entrar na colônia espiritual nosso lar. Então, aqui nós vamos ver isso. Por detrás, ó, nessa parte mais clara que eu falei para vocês, tem os campos de cultivos de vegetais. E olha que interessante, então, existem vegetais em nosso lar, plantas e também vegetais, tá? Já estou terminando. Vamos lá, né? E temos o aeróbus, que é uma das formas de veículo de nosso lar para quem não volita, pode usar o aeróbus. Então, tem 3 formas de caminhar dentro do nosso lar: a pé, volitando ou aeróbus, tá? Só para a gente entender. Vamos parar aqui. Eu vou deixar